Olá, este é mais um vídeo da série Psicanálise. São breves reflexões. O tema de hoje, o psicanalista. O psicanalista é o profissional que segue a linha teórica da psicanálise, método desenvolvido por Sigmund Freud, que trata de distúrbios psíquicos a partir da investigação do inconsciente. O método utilizado é a interpretação da transferência da resistência com a análise da livre associação de ideias. Foca na necessidade de tornar consciente o inconsciente, onde estão registradas todas as nossas vivências, programações, traumas e recalques. Freud, em sua perspicácia, dizia: não trato adultos, só trato crianças. Curada a criança, o adulto fica curado. Em atendimento à insistência dos parentes, só tratou em caráter de exceção o menino Hans, seu sobrinho. Supõe ser esse entendimento tratar a criança ferida, fruto de cerca de 10 anos praticando hipnose em seu consultório. É preciso acessar o passado, o momento do fato traumático e ressignificá-lo para superar transferências e resistências. É a criança ferida que precisa ser curada. E ao entender o fato por outro ângulo, passa a pensar diferente, a sentir diferente e a agir diferente. É a abençoada ressignificação. O mais importante, aliás, não é o que fazem com a gente, e sim o que fazemos com aquilo que fazem com a gente. Adianta pouco o adulto conhecer o fato e entender o trauma no plano cognitivo, pois a causa da fobia encontra-se chancelada no corpo emocional. No exato momento do estímulo, do gatilho, quem reage é a criança ferida que emerge do inconsciente e revive emocional e sinestesicamente o momento do trauma e, consequentemente, adota atitudes fóbicas, desarmônicas, devido à energia do recalque e ao seu mindset reduzido de criança. A livre associação de ideias, a hipnose conversacional, hipnoidal leve, e, portanto, Freud só abandonou a hipnose clássica direta. A psicanálise não é uma profissão regulamentada em nenhum país do mundo. Não existe curso de graduação superior em psicanálise autorizado ou reconhecido pelo MEC. A CBO 2515/50 do Ministério do Trabalho e Emprego reconheceu a ocupação de analista profissional, que deve ser dotado de educação, amplos conhecimentos gerais, padrões elevados de conduta ética e moral e sólidos conhecimentos de teoria e técnica psicanalítica. O ideal é que o psicanalista tenha graduação de nível superior, porém, ante a inexistência de lei normatizando a profissão, torna-se discutível a juridicidade dessa eventual exigência por afrontar o princípio constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E de que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer na dicção da Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos 2 e 13, respectivamente. O psicanalista apto a cuidar de vidas é aquele que concluiu a formação com base no tripé formado pela teoria, técnica e clínica psicanalítica. Seu aperfeiçoamento profissional depende de 3 pilares sabiamente enunciados por Freud: estudo, prática clínica e ética. Hoje lembrar que a humildade e o senso científico recomendam que o psicanalista se submeta a reciclagens temporárias. É um ser humano como qualquer outro. Lembro de um fato nos meus muitos anos na condição de analisando, cujo entendimento só decodifiquei 20 anos depois, quando da minha primeira hipnose. Observo, argumentando, que a evolução humana é assimétrica. Somos bons em alguns aspectos, em alguns mistérios, e muito frágeis, incompetentes em outros. Ninguém é muito bom em tudo e a todo momento. Relata a seguinte experiência: um excelente psicanalista, competente, responsável e humano,
cometeu de forma inconsciente no set terapêutico uma atecnia totalmente lógica, prejudicial e incompreensível. Escreveu um livro, aliás, muito bom, e que foi elogiado pelo presidente da Associação Psicanalítica de Nova York. Metaforicamente, qual a diferença entre um ovo de pata maior e com mais nutrientes comparado ao ovo de galinha que, embora menor, tem mais procura? A pata põe seu ovo e não se comunica. A galinha faz publicidade, anunciando sua façanha. É uma metáfora. Compreendo e respeito o autoelogio. A questão está na motivação e no excesso. É positivo em princípio na relação analítica saber que seu analista é um profissional competente. É positivo, motiva e dá segurança. Ocorre que, por se tratar de análise em grupo, com cerca de 13, às vezes 15 analisandos, os que chegavam atrasados nas sessões, e foram várias, em vários momentos, um mecanismo de defesa, autossabotagem, esses atrasos. É uma pergunta. O analista, em aparente narcisismo, interrompia quem estivesse falando para dar a notícia do elogio. Aparentemente seria uma postura egóica e insensível. É possível que tal fato tenha reforçado a resistência de alguns que abandonaram a terapia, embora saibamos quem quer faz, quem não quer elicia desculpas. Qual seria a verdade real? Só quando hipnotizei uma colega no curso de hipnose ericksoniana 20 anos depois é que entendi o processo inconsciente e a ficha caiu. No curso, o professor dava aula teórica, convidava algum aluno que quisesse ser hipnotizado para servir de exemplo e dizia para treinar entre si. No momento do treino, a colega pediu para ser hipnotizada, pois tinha determinada dificuldade que a incomodava muito. Não se mantinha em emprego algum. Aliás, colega que ficava ao meu lado, né, muito próximo, e observei que era muito inteligente. Feito o relaxamento, acessou em seu inconsciente um fato traumático quando tinha cerca de 4 anos. Por isso a importância da hipnose. O relaxamento permite acessar com mais nitidez o passado. Estava na sala de sua casa com seu pai. Cantava e dançava para aquele semideus. Dava o máximo de si, feliz, querendo agradar, ser aceita, admirada, amada pelo seu pai. Seu avô paterno, conforme relatou depois, era extremamente exigente, perfeccionista, provavelmente dotado de um superego atrofiado, rígido, castrador. Há uma certa tendência em repetirmos padrões comportamentais equivocados que nos afetaram na infância. Há um ditado que diz: o inferno está cheio de boas intenções. O pai dizia para aquela criancinha frágil: está uma droga, uma porcaria, precisa melhorar. Querendo incentivar. A criança de alma aberta dava o máximo de si, estava no seu limite, querendo agradar ao pai. E as palavras que ouvia não eram de estímulo, embora fosse essa sua intenção positiva. A baixa autoestima dessa criança se estruturou ou se fortaleceu ali. Forma-se nesse momento a crença limitante de que para atender às expectativas do pai, que passa a ser uma crença limitante arquivada no inconsciente, ela precisa ser perfeita, Mulher Maravilha. Grau 20, 1000. O problema é que nada que ela fizer vai ser suficiente. A criança não tem ainda a faculdade crítica estruturada. Tudo que ouve entra diretamente no subconsciente de forma literal e se torna realidade, se torna verdade. Aliás, o inconsciente não distingue o certo do errado, o real do imaginário, passado, presente e futuro. Para o subconsciente, tudo está no presente e tende a proteger a pessoa segundo as crenças que registrou. A crença não está dotada ainda do fator crítico que filtra, é racional, lógico, discricionário.
e lhe permite separar o joio do trigo, aceitar o que é bom, rejeitar o que é inútil ou negativo. Cabe ao terapeuta facilitar a criança a enxergar por outro ângulo e entender que o pai a ama e, por amá-la, deseja que ela seja competente para ser respeitada, valorizada, feliz. O terapeuta enfatiza que o pai não quer que ela seja perfeita. Afirma ainda que toda criança entenderia da mesma forma que ela, devido ao modo emocionado e exagerado que seu pai falou. Enfatiza que ele a ama e sabe do seu grande potencial de crescimento, de aprendizagem. Por isso, a intenção dele, o que ele quis dizer, é que você estudasse, se aperfeiçoasse com disciplina e afinco sempre, porém, sem exageros, sem perfeccionismo. Finalmente, essa colega, na semana seguinte, me relatou que havia feito uma M. Falou por extenso. Ou seja, um equívoco no trabalho. Ia pedir demissão, como se fazia nessas ocasiões, e de repente aflora o seguinte pensamento na sua mente: colegas fazem M maior e não pedem demissão. Por que você vai pedir? O que você fez, se de forma justa fosse dada uma nota, seria 8 e não 1, como você imaginou. O padrão referencial dela era tão alto e realista, devido à sua baixa autoestima e à necessidade inconsciente de agradar seu pai, que seu mecanismo de defesa seria a desistência do emprego, com a racionalização de ser desagradável aquele emprego e sem perspectiva de promoção, o que a protegeria de um sofrido confronto de avaliação com seu pai. O analista havia estudado no Colégio Santo Inácio e certo dia comunicou a seu pai, médico e extremamente rígido, que havia tirado 10 na escola. Seu pai indagou quantos haviam tirado 10 na turma. E ao responder mais 7, o pai disse: então esse fato tem valor algum. Como se trata de um padrão comportamental do pai, certamente outros fatos semelhantes ocorreram. Interpreto a atitude aparentemente narcisista do analista ao mencionar várias vezes o elogio ao seu livro como sendo uma tentativa inconsciente de dizer: viu, pai, como eu sou um bom filho, alcancei posição de destaque, por isso não deixe de me amar. Não era, portanto, o adulto que falava, e sim a criança assustada e ferida que se manifestava pedindo reconhecimento, proteção e afeto. Reafirma a necessidade do autoconhecimento para evitar recalques e armadilhas várias, como, por exemplo, perfeccionismo, postura egóica. É inegável a importância da psicanálise na harmonização e evolução das pessoas, o que torna o psicanalista um escultor de mentes e um instrutor de almas. O caminho Freud já nos mostrou: estudo, prática clínica e ética. Se gostaram, deem like, compartilhem e conheçam o Instituto Multividas, com vários vídeos. Eu, junto com a psicanalista Denise Maia, somos cofundadoras, e temos vários textos e vídeos muito interessantes, que certamente vão ampliar o mapa mental de vocês. Até a próxima. Gratidão.